Estudo dos gases. Nós já até vimos quem é gás, né? Acima do ponto crítico. Lembra? Não volta à fase líquida por compressão isotérmica, ok? É isso que é gás. Altíssimo grau de quê? É só ler, né? Isso. Vocês veem lá em química que as forças entre os gases são forças muito fracas, né? São ligações de moléculas apolares, não é? As forças de London. Ou mudou? Hein? São forças de dipolo induzido, lembra? Faz um dipolo instantâneo, induz a molécula do lado, só que essa indução é muito fraquinha, o que dá aquelas moléculas um altíssimo grau de quê? De liberdade. Então o gás, ele tem alto grau de liberdade, as moléculas estão em movimento retilíneo uniforme, totalmente desordenado, chama isso de movimento browniano. Elas só são alteradas porque colidem, né? Uma bate na outra e essas colisões são o quê? Sem perda de energia, colisão elástica, sensacional. Isso é o gás, é isso que caracteriza o gás. Altíssimo grau de liberdade, força atrativa muito fraca e colisões elásticas sem perda de... Isso, show de bola. Variáveis de estado, ou seja, são aquelas que caracterizam o gás naquele estado que ele está. Primeira, qual é a variável importante? Volume. Lê, o gás se, pelo espaço não tendo forma, o quê? E ocupando todo o espaço que ele é. Claro, claro. As moléculas não têm altíssimo grau de liberdade, as ligações não são fracas. O líquido não tem uma forma definida do líquido, porque as moléculas têm grau de coesão, né? Tem grau de liberdade absurdo? Não, mas o gás tem? Então se eu botar um gás em qualquer lugar, o que ele faz? Se essas moléculas não têm nenhuma força entre elas, a força é desprezível, elas vão se espalhar pelo espaço inteiro. Qual é o limite delas? Nenhum, pô. Não há limite. Ah, então ela pode até sair da atmosfera? Pode, desde que ela tenha a velocidade de escape. 11 km por segundo ela vai escapar do campo gravitacional terrestre. Claro, não é nenhum problema. Mas a gente não vai falar disso. A gente vai falar de gás que está dentro de um quê? Então o volume do gás é sempre o volume de quem? Claro, o volume qual é a unidade no SI? Mas qual é a usual? Litro não é internacional. Internacional é metro cúbico, hein? Não vai me confundir isso. 1 metro cúbico, quantos litros? Coloquei 5 litros de oxigênio nesse recipiente. Esse recipiente teve um vazamento, saíram 10 mols. Qual é o novo volume? Tem que fazer a estequiometria. Só se for no teu planeta. 5 litros. Eu mexi no raio do recipiente? Fazer estequiometria no teu planeta, ô ET. Estequiometria. O volume do gás é sempre o volume de quem, Julinha? Do recipiente. Escapou o quê? Moléculas de gás. Mas o volume é sempre o espaço que lhe é oferecido. Eu mexi no volume do recipiente? Ah, as bobeiras que vocês erram na prova. Ah, as bobeiras. Não, erra. Claro, é estequiometria, estequiometria, estequiometria. 10 litros de oxigênio. Vou colocar 5 mols aqui dentro. Qual é o novo volume? Ô, senhor, obrigado. 10 litros. É sempre o volume de quem? Então, se escapar gás, se eu colocar gás, o volume muda? Não, é o volume do recipiente. Pode mudar a concentração. Ah, vou ter que ensinar química também? Pô, não ganho pra isso. Se eu tenho 7 litros de hélio e coloco esse gás dentro de um recipiente de 1 litro, qual é o novo volume de hélio? 1 litro, porra, claro, 1 litro. Isso quer dizer que o gás aceita ser comprimido? Sim. Então ele tem poder de compressibilidade e de expansibilidade. Ele expande e comprime com muita... Eu conseguiria com 7 litros de água colocar dentro de 1 litro? Não, porque ela não tem o poder de compressibilidade. São fluidos incompressíveis. Princípio de Pascal. Lembram disso? Quando eu falei do freio? Show de bola. Perfeito. Pressão. Pressão você pode pensar em choque ou aperto. Por exemplo, as moléculas do gás não têm velocidade? Não bate na parede? Não dá uma porrada? Faz uma força? Numa área? Então faz uma
Então a pressão, ela é feita pelo choque das moléculas? A molécula dando porrada na parede. Essa porrada na parede é a pressão. Ou, uma segunda forma de pensar, eu quero que fique muito na sua cabeça. O aperto. Olha esse êmbolo aqui. Ele não está em cima do gás? Ele não está apertando o gás? Hein? Então a pressão do gás é a pressão feita pelo aperto que aquele êmbolo está fazendo. Porque na verdade ele não está em equilíbrio. O gás não está dando porrada no êmbolo? E a atmosfera e o peso do êmbolo estão empurrando para baixo. Como está em... A pressão do gás é feita pela... E pelo êmbolo, olha. Olha. Tá enxergando essa porra? Hein? Então quem é que tá pressionando o gás aqui? Quem é que tá apertando o gás? É a... Mais o peso do êmbolo. Só que pressão é força sobre área. mg é o peso do êmbolo pela área. Então vamos ver se você entendeu. Cedi calor para esse gás. Aí esse êmbolo subiu aqui, ó, livremente, sem atrito. O que aconteceu com a pressão? Diminuiu ou aumentou? Nada, é constante. Eu sou ótimo. Quem pressiona o gás aqui? A atmosfera mais o peso do êmbolo. E aqui? Também não mudou a pressão. O êmbolo, eu aqueci. Aí o que o êmbolo faz? Sobe. Sobe livremente, sem atrito. Então já sabe, se aparecer no texto que o êmbolo desloca livremente, sem atrito, é a dica de que a pressão se mantém o quê? Muito boa, Bia. Mas o volume não é maior? A pressão tinha que diminuir, mas eu dei o que para o gás? Calor. Aumentei o grau de agitação, aumentei a temperatura. Por isso que o volume aumentou. Mas a pressão é a mesma. Eu puxei o êmbolo. Puxei o êmbolo, tá ou não? Puxei. O que o gás tem que fazer? E como é que ele vai expandir? Ele vai usar da sua própria energia. Por que aqui ele expandiu? Porque eu fiz o quê? Então eu dei calor, ele pegou, usou o calor para quê? Para expandir, ok, mole de pensar. Mas agora eu puxei o êmbolo, não dei calor para ele não. Aí eu puxei o êmbolo, não ficou um espaço vazio? O que ele tem que fazer? Aí o que ele faz para expandir? Ele usa da sua própria energia para expandir. Aí ele expande usando a energia dele. O que faz a energia média dele? Diminui. Diminui então o que dele? A temperatura. Mas a pressão se mantém o quê? Constante. Qual é a unidade de pressão que a gente já falamos? Obrigado. Bora, porra! Pascal, isso. 1 atm, 10 aqui tá Pascal. Lembra de hidrostática? 10 metros de água. Tudo bem? Tudo bem? Beleza, Mário? Temperatura. Lê aqui. Lê. Não é temperatura, é temperatura absoluta. Então só se faz questão de gases se a temperatura estiver em quê? Ah, mas ele deu em Celsius e pediu a resposta em Celsius. Ótimo. Pega Celsius, passa para Kelvin, acha em Kelvin, volta para Celsius. Porque a equação de Clapeyron, que trabalha com as proporcionalidades das grandezas, só trabalha com a temperatura em quê? Em Kelvin. Então, para ser proporcional, a temperatura tem que estar em Kelvin. Em Celsius não há proporcionalidade. Maior temperatura, maior energia, o quê? Cinética das moléculas. Depois eu vou chamar isso de energia interna. Menor temperatura e a temperatura constante. Energia cinética média se mantém constante. A gente vai chamar isso de energia interna, lá em termodinâmica. E a temperatura tem que estar em quê? Pode fazer conta em Celsius? Só em quê? Ah, mas ele deu em Celsius, pediu em Celsius. Celsius passa para Kelvin, faz em Kelvin, volta para Celsius. Lei dos gases. Essas leis são todas empíricas. Empíricas quer dizer experimentais. Elas vêm da experiência. Um cara chamado Boyle e outro chamado Mariotti fizeram uma experiência mantendo a temperatura o quê? E aí verificaram que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Mas são inversamente proporcionais se a temperatura for o quê? Eu já vou fazer o estudo completo delas. É só para falar como é que começam as leis. O cara chamado Gay-Lussac viu que se a pressão for volume e temperatura absoluta são o quê? Proporcionais. Volume e temperatura
absoluta. Eu falei volume e temperatura? Não, eu falei volume e temperatura absoluta. E o Charles, mantendo o volume o quê? Viu que pressão e temperatura são diretamente o quê? Então, cuidado. Se eu dobrar a temperatura, dá a pressão? Se eu dobrar a temperatura absoluta. Se eu for de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius, dobrei a temperatura? Dobrei, mas não é a temperatura o quê? Absoluta. Então, não vai dobrar a pressão. Cuidado com isso. Kelvin. E a lei de Avogadro. Volumes iguais de gases o quê? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, possuem o mesmo número de mols, né? Não é? O mesmo número de moléculas, já é 1 mol. Se eu tiver 1 mol de oxigênio, quanto é que eu tenho de molécula? Se eu tiver 1 mol de hidrogênio. Lei de Avogadro. Não é demais. Bobo. Os gases que obedecem a essas leis são chamados de gases ideais. Que são modelos teóricos. Os gases reais obedecem a essa lei? Obedecem a baixa temperatura e alta pressão. Aí esses gases vão obedecer a baixas pressões e alta temperatura. Eles vão obedecer a isso. Ok? Os gases reais, os gases nobres são os mais próximos disso em alguns intervalos de temperatura. Essas leis juntas, se você juntar essa porcaria toda, vai dar PV igual a quê? NRT. A equação de Clapeyron vem dessas leis experimentais. Essas leis juntas, essas proporcionalidades misturadas, me dão PV igual a NRT. P de pressão, V de volume, N é o número de mols, que é massa pela massa molar, não é isso? R, que é a constante, vale quanto? Se você tiver com a pressão em atmosfera, volume em litro, mol e Kelvin. E 8,31 joule por mol Kelvin. Sistema o quê? Internacional. PV igual a NRT. Atenção. Eu quero toda a atenção agora. PV sobre T não é igual a NR? Se NR for constante, T e PV são proporcionais. Guarda isso. Ou seja, para o mesmo número de... De quem que a temperatura depende? Do produto pressão-volume. Então, quanto maior a pressão vezes volume, maior a temperatura. Quanto menor produto pressão-volume... E quando for igual o produto pressão-volume? A temperatura se mantém o quê? Constante. Guarda isso, daqui a pouco eu volto nisso. Foi ou não foi até aí? Densidade de um gás. Densidade de um gás. Molinho de fazer, hein? Molinho. PV igual a NRT. N não é o número de mols? Massa pela massa molar. Só que densidade é massa sobre o quê? Então, massa é densidade vezes volume. Foi? Hein? PV. N. M sobre massa molar. RT. No lugar de N, posso colocar DV? Hein, participativo? Aí eu vou cortar V daqui com V daqui. Olha que interessante. Quem é que eu estou cortando? Que interessante, hein? A densidade do gás não dependendo do volume, hein? Olha que coisa, hein? P vezes... Eu já falei isso aqui lá, quando eu falei que todos os gases têm o mesmo coeficiente de dilatação. Lembra disso? Lá eu não lembro, tá bom, deixa eu lá. P vezes M é igual a DRT. Isolo D, PM sobre RT. R não é a constante? Hein? Olha quem é que vai influenciar na densidade do gás. Pressão, massa molar e temperatura. Que interessante, né? Maior temperatura, o que faz a densidade? Vamos? É por isso que o balão, para subir, tem que ser aquecido. O balão não é feito de ar? Ar imerso no ar podia subir? Como é que ar imerso no ar vai subir? Ar imerso no ar tinha que flutuar totalmente imerso, lembra disso? Em hidrostática? Mas o que você faz com o ar do balão? Aquece. O que faz a densidade do ar aquecido? Ele fica menos denso que o ar externo. O que ele faz? Sobe. E o dirigível que não esquenta? Dirigível. É. Aí ao invés de usar a temperatura, ele usa um gás de menor o quê? De menor massa molar, né? O hélio não tem menor massa molar que o ar? Hein? Então ele é menos o quê? Denso. Antigamente usava hidrogênio, né? Mas explodiu uma porrada de dirigível, um monte de acidente com ele. Agora usa o hélio que não é inflamável, né? Então como é que você pode fazer para o balão subir? Ou você aumenta a... Ou você usa um outro gás de quê?
Claro, na massa molar, né? Isso, show de bola. Lei geral dos gases. Estado inicial, estado final. Escapou gás? Não, então o número de mols é o mesmo? Então a lei geral dos gases trabalha com massa constante. Ok ou não? Daqui para cá eu não aumentei a pressão? Como é que você sabe? Botei pezinhos. Tá vendo? Não botei pezinhos, ó? Não tem 2 pezinhos? Então não tá apertando mais. Aumentei o quê? A pressão. Aí vai. P0, V0, NR, T0. Isolei NR, P0, V0 sobre T0. P1, V1, NR, T1. Isolei NR, P1, V1, T1. Piviti, pô, votou. Todo mundo sabe disso, né? Tô aqui para ensinar isso, pelo amor de Deus. Piviti, pó, votou. Mas cuidado, cuidado, alta periculosidade, danger. Quando é que você pode usar piviti para votar? Só se a massa for constante, filho. Cuidado. Se ele falar um cilindro hospitalar tem um vazamento, já não é mais piviti por votor. Porque se teve um vazamento, muda o número de mols. Aí você não pode usar piviti. Por isso que eu não gosto de piviti. Eu não gosto dele, não gosto. Eu não gosto de piviti bota, eu não gosto. Vocês ficam usando, eu não gosto. Eu gosto é de P0, V0, N0, T0, P1, V1, N1, T1. Agora sim. Essa é uma equação mais completa que diminui o erro. Porque quem é que ela envolve? Pois é. Vai que você esquece disso e o número de mols não é constante. Ah, e se o número de mols for constante? Ok, corta ni e nó, fica piviti votó. Mas se ele não for constante, vai ter o ni e o nó. Aí fica pi, vi, ni, ti, igual a povó, notó. Não gosto desse piviti, povotó, não gosto. Porque só pode usar se a massa for constante. Tu tá distraído, não percebe que a massa variou, tu usa o piviti, povotó e não podia. Então o que a gente vai usar? Piviniti igual a povó, notó. Isso. Transformações gasosas particulares, hein? Iso igual baros, pressão. Então a pressão se mantém o quê? Então π é igual a pó. Se π é igual a pó, não vai cortar π pó? Como não houve escapamento de gás, vai cortar ni nó. Aí vai ficar viti, votó. Viu? Tá dividindo? Então é diretamente o quê? Então volume e temperatura são diretamente... Tá errado. É volume e temperatura absoluta são diretamente proporcionais. Não é volume e temperatura. É volume e temperatura absoluta. Toda vez que a pressão se mantiver o quê? Toda vez que a pressão se mantiver o quê? Constante. Aí eu posso fazer viti votó? Não entendi. Isso. Mas quem é ST? É a temperatura. Encheu o saco de vocês. Vocês não vão errar uma questão disso. Gráfico pressão-volume é o mais importante. É o diagrama de Clapeyron, é o PV. A pressão se mantém o quê? Mas podia ser temperatura também, né? Tá ou não? E o gráfico VT para isobárica? VT. V e T são o quê? Isso é diretamente... Qual é o gráfico que você espera? Uma reta. A tangente da teta. Quem vai ser ela? Cateto oposto. Não é V sobre T? Só que V sobre T, filho, V sobre T é NR sobre P, não? Vem comigo aqui, vem comigo. Vou botar aqui para você. Faz mal, PV igual a NRT. Pronto. Quem é V sobre T, Amanda? NR sobre P. Isso aqui é ou não é constante? Não é V igual a constante vezes T, né? Y igual a X. Diretamente, a tangente é isso, né? É a constante. Estamos indo ou não estamos indo? Estamos indo? Isto aqui não é Y? Isso aqui não é X? Isso é o A. Y é igual a X. Isso aqui não é a taxa de variação? NR sobre P. Mas peraí, NR não é constante? Então tangente e pressão são o quê?
Então olha para esse gráfico. Aqui eu tenho um gás na pressão P1. Aqui eu tenho outro gás na pressão o quê? P2. Alfa e beta. A tangente de alfa não é menor que a de beta? Então P1 é maior que P2. Ó. 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 Não é inversamente? Então se eu aumentar o ângulo, diminui a pressão. Diminui a pressão. Então, se ele der um gráfico desse, quanto mais inclinado é porque a pressão é o quê? Menor. Show de bola. Perfeito. Perfeito. Isométrica ou isovolumétrica ou isocórica. Iso igual coros volume. Então, o volume se mantém o quê? Tá aqui, ó, recipiente indilatável. Já falamos sobre isso, por um certo intervalo de temperatura, ok? O volume não muda, pode ser? Pode ser ou não? Molequinha, molequinha. A molequinha tá agitada? Hein? É muito agitadinha, a TDAH aqui, olha lá, tá agitadinha. Aquece. O que faz quando aquece? Dá o que pra ela? Esqueci, desculpa. Dá energia, ela fica mais o quê? Aumenta a temperatura? E a porrada no recipiente, faz o quê? Aumenta. Aumentou o quê, então? A pressão. E o volume se manteve o quê? Pressão e temperatura são diretamente o quê? É pressão e temperatura? Temperatura o quê? Isso, show de bola. Pivitiva, votó? Não. Piviniti, povó, notó. Corta ninó, corta vivó, piti, potó. Pode ser ou não? Agora vamos pra cá. E pressão e temperatura, como é que são? Pressão e temperatura. Diretamente o que é? É uma reta. Quem é a tangente? PV igual a nRT, P sobre T, NR sobre V, pode ser? A tangente não vai ser P sobre T? Vamos comigo? P sobre T, NR sobre V. Não é igualzinho a isobárica? O que a tangente e o volume são? Isso. Então, se eu aumentar o ângulo, o que faz o volume? Diminui, pronto. Simples. Igualzinho a isobárica. Igualzinho a isobárica. Maior ângulo, menor volume. Pode ser ou não pode ser? Menor ângulo, maior volume. Tá ou não tá isso? Fala pro Joga. Tô muito preocupado porque eu acho que isso aí não é muita coisa que cai, não. Isotérmica. Agora tá ficando bonito. Como é que você pode fazer com que a temperatura do gás se mantenha constante? Iso igual, termos, temperatura. Então a temperatura se mantém o quê? Mas eu vou mudar a pressão e volume, não vou? Como é que eu posso pressionar o gás e não mexer na temperatura dele? Porque, repara bem, raciocina aqui rapidamente com o Jó. Aqui eu tenho um êmbolo. Esse êmbolo está fixo. Se eu tenho a molequinha que bate no êmbolo, é uma colisão elástica, não é? Ela vai e volta com a mesma que velocidade. Beleza, o êmbolo está fixo. Agora, raciocina com o Joca. E se eu pegar esse êmbolo agora e empurrar ele para baixo? Se ele desce. Aqui eu tenho uma molequinha do gás. Uma molequinha do gás é uma massa muito pequena, não é? Por exemplo, qual é a massa molar do oxigênio? 32. Então, em 32 gramas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, para achar a massa de uma molécula, eu tenho que pegar 32 e dividir por 6 vezes 10 a 23. Não é uma massa muito pequena? É ou não é? Então, eu estou tendo uma massa muito pequena batendo aonde? No êmbolo, que tem muita massa? Em relação à molécula que eu estou falando, né? É tipo uma mosca que bate no avião. Dá para entender assim mais ou menos o que é? Tá? A mosca bateu no avião. É mais ou menos isso. Muito bem. Essa molécula, quando bate lá, ela não volta mais com a mesma velocidade. Porque ela está batendo num corpo que tem muito mais do que ela. Se ele tem muito mais massa, ele vai transferir energia para ela. Tipo, jogadinha de ping-pong. A bolinha vem, a gente não faz assim, ó. Não dá uma porrada? E transfere o que pra bolinha? Porque eu estou indo ao encontro de uma bolinha. A massa da raquete é a marca da bolinha. Eu bato, transfiro o quê? Então eu estou transferindo energia. Até porque eu estou realizando trabalho. Porque aquele êmbolo está deslocando, não está? Através de uma força. Força de deslocamento caracteriza o quê?
Trabalho, isso é trabalho e energia. Então eu estou transferindo o que para o gás? Energia. Se eu transferir energia, aquela molécula não ficaria mais agitada? Como é que a temperatura dela se mantém constante? Porque se ela ficar mais agitada, a temperatura vai fazer o quê? Aumentar. O segredo está em reservatório térmico. Esse é o segredo para você ter uma isotérmica. Eu vou pegar essa seringa que está com gás. A que temperatura? E está imersa numa piscina. Numa piscina. É uma alta capacidade térmica? Que está a quanto? A 30. Concorda que vai perder calor? Aliás, vai ganhar calor o gás? Vai ou não vai? Até ele chegar a quanto? A 30. Então esse gás vai entrar em quê? Em equilíbrio térmico, tá? Peguei a seringa com gás, botei na piscina, ele está a quanto? A 20, a piscina está a quanto? Aí ele vai ou não vai estar em equilíbrio com a piscina? Porque a piscina tem altíssima capacidade o quê? Térmica, vai prevalecer a temperatura da piscina, beleza ou não? Fechou ou não fechou? Aí chegou a quanto? Pronto, está em equilíbrio. Aí agora eu começo a afundar a seringa. Se eu vou afundando, o que faz a pressão? Se a pressão aumenta, esse êmbolo vai descendo, não vai? Esse êmbolo vai descendo, vai transferindo o quê? Aí que faz a temperatura do gás? Aumenta. Sim ou não? Só que ao mesmo tempo que ela aumenta, ele perde calor para a piscina. Ela não aumenta? Ele não fica mais quente? Aí ele perde o quê? E volta para a temperatura inicial. E assim eu vou descendo com a seringa, a pressão vai aumentando, eu vou dando calor para o gás, a temperatura tinha que aumentar, mas como eu estou dentro de um enorme reservatório, o tempo perde calor e permanece com a temperatura constante, desde que eu faça esse processo ser muito lento. Que a gente chama na física de quase estático. Já ouviram isso? Esse termo? Processo muito lento, quase estático. Já sabe que é uma transformação o quê? Imerso num reservatório térmico. Então vai, estou devagarinho descendo, devagarinho. A pressão não aumenta? Transfere energia? Temperatura aumenta? Perde calor. Mas isso muito lentamente. Mas muito! Quase estático, ou seja, quase parado. De tão lento que é. Para que a temperatura permaneça o quê? Constante. Aí eu tenho uma transformação que é ali. Isotérmica. Há realização de trabalho sob gás? Há. Porque está empurrando o êmbolo, sim ou não? Mas há perda de calor, porque o processo é muito lento. Muito lento. Muito. Extremamente lento. Muito lento. Quase você. Tá ou não? Entendeu isso? Como é? Já viu que essas questões são clássicas em prova, né? Essa que eu fiz aqui, isso aqui é um exercício. O que ele faz aqui? Ele fala que a seringa desceu 10 metros. Aí ela estava onde? Não estava aqui? No ar? Estava na pressão o quê? 1 atm. Desceu 10 metros. Qual é a pressão sobre ela? 2 atm. Desceu 10 metros, tem 1 mais 1. 2 atm. Aí ele pergunta qual é o volume, porque a temperatura se manteve o quê? Constante, porque está dentro de uma grande piscina, ok ou não? Então o segredo da isotérmica é estar imerso no reservatório térmico, que é alta capacidade térmica, para poder manter aquela temperatura constante. Entenderam o segredo ou não entenderam o segredo? Hein? Essa que eu estou botando é uma questão de prova. Piviti, piviniti, povó, notó, corta ninó, corta titó, pivi, povó. Pode ser ou não? Pressão e volume são inversamente... Mas eu só posso falar isso porque a temperatura se manteve o quê? Constante. Eu posso falar isso sempre? Em qualquer gás, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Tá certo? Não! Só se eu mantiver a temperatura o quê? Constante. Tem que parar com esse raciocínio. Ah, já que aumentou o volume, tem que diminuir a pressão. Só se a temperatura for constante. Esse raciocínio não é todo. Para tudo. É só se for uma isotérmica. Entendeu ou não entendeu? Fala. Pressão ou volume, temperatura se mantém o quê? Constante, tá ou não? Vamos? Não é isotérmica? Não é inversamente? Hipérbole é o gráfico, hipérbole. Inversamente proporcional, y igual a 1 sobre x, hipérbole, hipérbole. Já viram isso? Hipérbole, hipérbole. Hipérbole, já viram hipérbole? Função inversa? Ok? Hipérbole, hipérbole, hipérbole. Cuidado.
Perigo, danger. Por quê? Vocês olham para isso e falam que é isotérmica. Como é que eu sei que isso aqui é ou não uma hipérbole? Pelo produto. Para ser hipérbole, pressão e volume tem que ser o quê? E para ser inversamente, o produto tem que ser uma constante. Vamos com Joca. PV é igual a nRT. Isso aqui não é constante? Então o PV tem que se manter o quê? Faz o PV aqui, dá quanto? 8. E aqui? 8 é igual a 6? Então isso não é uma isoterma. Mas tem o formato D? Porque não dá para saber se é ou não hipérbole. O cara vai botar um gráfico assim, vai fazer isso. Quem disse que isso é hipérbole? Quem vai dizer se é hipérbole? Se o produto PV for o quê? Constante. Então isso aqui é isoterma? Não é isotérmica. Produto. 8. Produto. É isotérmica. Entendeu isso ou não? Então a gente vai olhar para onde? O produto. Espetacular você. Show de bola. Foi de verdade, jura? Hein? Essas questões aqui, ó, é que junta com a hidrostática, tá? Quando cai a hidrostática, junta na isotérmica. Porque a temperatura se mantém constante, ele usa a pressão hidrostática, BGH, ou então faz o 10 metros, como eu falei. É muito comum essa questão. Muito comum essa questão. Agora vem pra cá. Agora eu quero toda a concentração, se ajeita na cadeira. Olha pra cá. Atenção. Lembra que na aula de hoje eu falei que PV e T são proporcionais? PV, nRT. PV sobre T é igual a NR, não falei isso? NR não é constante? Então PV e T são o quê? Diretamente, tá dividindo? Dividiu direto, é tão simples. Então T e PV são diretas, por isso que se PV for constante, T é constante. PV constante, T constante. E se PV aumenta? E se PV diminui? Então vem pra cá. Aqui é T1, aqui é T2, foi? São dois gases. Em temperaturas o quê? Aí eu peguei um valor de pressão igual, pode ser? PV1, PV2. Concorda que PV2 é maior que PV1? Dá pra ver isso no gráfico? Então T2 é o quê? Isso quer dizer que quanto mais afastada da origem tiver a isoterma, maior a temperatura. Sim ou não? Quanto mais afastada tiver a isoterma, ou seja, para lá, a temperatura faz o quê? Aumenta. E para cá faz o quê? E para lá? E para cá? Hein? Olha para esse gráfico. O que você está enxergando nele? Tá assim. Milhões de isotermas a partir de hoje. É. Quer ver? Isso. O que você está enxergando aqui nesse gráfico? Fala. Não, que a temperatura aumenta. Pressão. O que você está enxergando aqui é que a temperatura aumenta. Você está enxergando isso. Olha para cá e vê. Porque assim que você olhar para o diagrama PV, o que na hora aparece na sua cabeça? 1 milhão de isotermas. 1 milhão. Então, quando o cara desenhar um gráfico PV, ele pode desenhar PV assim. Mas a sua cabeça não vai ler isso. O seu cérebro vai ler assim, ó. Olha o seu cérebro lendo o gráfico. Olha o seu cérebro lendo. Olha o seu cérebro. A partir de hoje, o seu cérebro vai ler isso. Toda vez que olhar para um diagrama, vai ver várias. Se eu venho daqui para cá, o que fez a temperatura? Pronto, é isso. Então o gás esquentou. E se o cara te der esse gráfico? O gás esquentou ou o gás esfriou? Fala. Esfriou, olha lá. E se ele der esse gráfico? Fala. E se der esse gráfico? Hã? E se der esse gráfico? Não, esquentou, pô. Esquentou. Pressão e volume são inversamente proporcionais, só se a temperatura for o quê? Constante, tem que ser hipérbole. Esquentou, tá vendo lá? E se ele faz isso, o que fez o gás? Hã? Isso. Se ele faz isso? Fala! Se ele faz isso? Então, quando eu falar de transformações cíclicas,
Quando o Joca desenhar um ciclo, A, B, C, D, qual é o ponto de menor temperatura do ciclo? Fala? E o de maior? Isso aí. Show de bola. Para isso que você estuda uma isoterma. É para isso aqui, ó. Isso é o início da termodinâmica. Vê se tem dúvida. Vê se quer falar alguma coisa. Vê se quer reclamar. Só faz isso. Quer desabafar um pouquinho? Colocar para fora? Quer?